Eles disseram que eu estava roubando o homem da minha irmã morta, mas ninguém sabe o que realmente aconteceu naquela casa, naqueles meses de dor e solidão que se seguiram ao velório da minha irmã Helena. Ninguém sabe como o amor pode nascer das cinzas da tragédia, como duas pessoas destroçadas podem se encontrar na escuridão e criar uma luz que ninguém esperava. Meu nome é Maria Aparecida, tenho 75 anos e hoje, depois de 4 décadas, vou contar a verdade sobre como me apaixonei pelo João, o marido da minha irmã, Helena. Vocês conseguem imaginar carregar um segredo assim por 40 anos? Um amor que todo mundo chamou de errado, mas que para mim foi a coisa mais certa que já aconteceu na minha vida? Sabe, meu bem, quando a gente é nova, a gente acha que sabe tudo sobre amor. Eu tinha 35 anos quando isso aconteceu, já tinha sido casado uma vez, já tinha sofrido minhas desilusões, achava que sabia o que era amar e ser amada, mas eu não sabia nada, nada mesmo. A Helena era minha irmã mais nova, 5 anos mais nova que eu. Era a menina dos olhos do meu pai, a bonita da família, a que casou bem, a que teve a casa grande na cidade. Eu morava no sítio ainda, cuidando da nossa mãe que estava ficando doente. E a Helena vivia na cidade com o João e os 3 filhos pequenos. João era um homem bom, trabalhador, desses que a gente olha e pensa, esse aí é para casar mesmo. Carpinteiro habilidoso, fazia os móveis mais bonitos da região. Tinha as mãos grandes, calejadas pelo trabalho, mas era um mão gentis. Eu sempre notei isso nele, mesmo quando ele era só meu cunhado. As mãos dele eram gentis. Quando a Helena ficou doente, foi tudo muito rápido. Câncer no pulmão, desses que a medicina de antigamente não conseguia curar. E meses. Ela foi definhando, até que não restou quase nada daquela mulher bonita e cheia de vida que era minha irmã. Eu fui para a cidade cuidar dela. Deixei minha mãe com a vizinha e fui ficar na casa da Helena para ajudar. João trabalhava o dia todo para sustentar a família e ainda pagar os remédios caros. E alguém precisava cuidar da casa e das crianças. Eu era a escolha natural, né? A irmã solteira, a que não tinha compromisso. Mas eu não sabia que cuidar da Helena doente ia me colocar tão perto do João. Eu não sabia que dividir aquela casa, aquela dor, aquele desespero, ia criar uma intimidade que eu nunca tinha sentido com ninguém. Você já viu alguém que você ama morrer devagar? É uma das coisas mais difíceis que existe neste mundo. E quando você está passando por isso junto com outra pessoa, quando vocês dois estão segurando as pontas para que a vida não desabe completamente, vocês criam uma conexão que não tem explicação. Eu via o João chegar cansado do trabalho e ainda assim sentar na beira da cama da Helena para contar como tinha sido o dia. Eu via ele fazer carinho no cabelo dela, que já estava caindo por causa da quimioterapia. Eu via ele chorar escondido na cozinha, quando achava que ninguém estava vendo. E eu também chorava. Chorava pela minha irmã, que estava se despedindo de nós um pouquinho a cada dia. Chorava pelas crianças, que não entendiam por que a mãe não brincava mais com eles. E chorava pelo João, que estava perdendo a mulher da vida dele, aos 38 anos. Antes de continuar, me diz uma coisa, meu bem. Que horas são aí na sua cidade? Porque o que vem agora é pesado, e eu preciso que você esteja preparado para ouvir. As noites eram as piores. Helena não conseguia dormir por causa da dor, e eu ficava acordada com ela, fazendo compressas, dando os remédios, conversando baixinho, para distrair ela da dor. João dormia no sofá da sala, menos ele não conseguia mais dividir a cama com ela, não porque não amasse, mas porque qualquer movimento a fazia gemer de dor. Foi numa dessas noites que aconteceu. Helena tinha conseguido dormir um pouco e eu fui para a cozinha fazer um chá. João estava lá, sentado na mesa, com a cabeça entre as mãos. Quando ele me viu, levantou os olhos vermelhos de tanto chorar. Eu não sei mais o que fazer, Maria, ele disse. Ela está sofrendo tanto e eu não consigo ajudar. Eu me sinto tão inútil. Eu me aproximei dele, pus a mão no ombro dele e disse: você está fazendo tudo o que pode, João. Ela sabe disso. E foi quando ele segurou minha mão. Não foi nada romântico. Não foi nada planejado. Foi só 2 pessoas, desesperadas, se agarrando uma na outra, para não se afogar na dor. Ficamos ali, de mãos dadas, chorando juntos, sem falar nada.
Eu deveria ter tirado minha mão, deveria ter me afastado, mas eu não consegui. Pela primeira vez em meses, eu não me sentia sozinha na minha dor. Pela primeira vez, eu senti que alguém entendia exatamente o que eu estava passando. Vocês vão me julgar? Vão dizer que eu estava sendo desrespeitosa com minha irmã moribunda? Pode ser, mas eu garanto uma coisa. Naquele momento não tinha nada de errado no que estávamos sentindo. Era só duas pessoas se ajudando a carregar um peso que estava grande demais para uma só. A Helena morreu numa terça-feira de março. Eu lembro de tudo. Era 7 da manhã, estava chovendo, e ela abriu os olhos, olhou para mim, sussurrou "cuida deles" para mim e se foi. Simples assim. Depois de meses de luta, ela partiu com uma frase que mudou minha vida para sempre. "Cuida deles para mim." O velório foi no centro da cidade. Parecia que a cidade inteira veio se despedir da Helena. Ela era querida por todos, sempre ajudava quem precisava, sempre tinha uma palavra boa, um prato de comida, um abraço para dar. João estava destroçado. Eu nunca vi um homem chorar tanto. E as crianças? Meu Deus, as crianças! A mais velha tinha apenas 8 anos e ficava perguntando quando a mãe ia voltar para casa. Como é que você explica para uma criança que a mãe não vai mais voltar? Depois do enterro, eu ia voltar para o sítio, ia cuidar da minha mãe, ia tentar retomar minha vida. Mas João me pediu para ficar. Só até eu me organizar, ele disse. Só até eu descobrir como fazer tudo sozinho. E eu fiquei porque ele precisava, porque as crianças precisavam, porque eu não conseguia abandonar aquela família na hora mais difícil. Fiquei porque, no fundo, eu também não queria ir embora. Não queria me separar da única pessoa que entendia minha dor. Os primeiros meses foram os mais difíceis. A casa parecia vazia sem a Helena. Seus perfumes ainda estavam no banheiro. Suas roupas ainda estavam no guarda-roupa. Suas panelas ainda estavam na cozinha. Tudo ali lembrava ela, e ao mesmo tempo, tudo ali gritava a falta que ela fazia. Eu cuidava das crianças, fazia comida, lavava roupa, organizava a casa. João trabalhava ainda mais, talvez para não pensar, talvez para não sentir. Chegava em casa exausto, jantava em silêncio, ajudava as crianças com a lição e se recolhia para o quarto. Mas ele continuava dormindo na sala, não conseguia dormir na cama que tinha dividido com a Helena. Para tudo. Você faria o que eu fiz? Ou me julgaria como os outros? Porque foi nessa época que eu comecei a sentir algo que não deveria sentir. Comecei a reparar no João de um jeito diferente. Comecei a me preocupar quando ele chegava tarde do trabalho. Comecei a me arrumar um pouco mais para fazer o jantar. Comecei a sentir ciúmes quando as vizinhas vinham ajudar e ficavam oferecendo comida, carinho, companhia. Eu estava me apaixonando. Aos 35 anos, viúva, cuidando dos filhos do meu cunhado. Eu estava me apaixonando pelo homem que tinha sido o marido da minha irmã morta há apenas 6 meses. Você já se apaixonou por alguém proibido? Deixa nos comentários, sem julgamento, porque eu preciso que vocês entendam. Eu não queria sentir aquilo, eu lutei contra aquilo com todas as minhas forças. Eu rezava todo dia, pedindo para Deus tirar aquele sentimento do meu coração. Eu achava que estava traindo a memória da minha irmã. Mas o coração não obedece à razão, né, meu bem? O coração tem leis próprias. E o meu coração estava decidido a amar aquele homem. Não importava o que o mundo pensasse. João também estava sentindo alguma coisa. Eu percebia no jeito que ele olhava para mim, no jeito que ele demorava mais tempo na cozinha quando eu estava fazendo jantar, no jeito que ele sempre encontrava uma desculpa para roçar a mão na minha quando eu passava o prato para ele. Mas nenhum de nós falava nada. Como é que a gente ia falar? Como é que a gente ia admitir que estava sentindo algo que todo mundo ia julgar como errado, imoral, desrespeitoso? A situação ficou insustentável quando a família da Helena começou a falar. Minhas tias, as vizinhas, até mesmo minha mãe, que veio me visitar, começaram a fazer comentários. Você não acha que já está na hora de voltar para casa, Maria? João precisa aprender a se virar sozinho. Não é bom para a reputação de vocês dois você ficar aí. Essa palavra me perseguia. Eu não podia nem cuidar da família da minha irmã morta sem as pessoas inventarem maldade. Eu não podia ser gentil com o viúvo da minha irmã
sem as pessoas acharem que eu tinha segundas intenções. Mas talvez elas estivessem certas. Talvez eu realmente tivesse segundas intenções, mesmo sem admitir para mim mesma. A verdade apareceu numa noite de tempestade. Choveu tanto que a luz foi embora, e ficamos todos na sala, as crianças assustadas com os trovões, eu e João tentando acalmar eles. Quando as crianças finalmente dormiram, nós dois ficamos ali, no escuro, ouvindo a chuva bater no telhado. Maria, ele disse, com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. Eu preciso falar uma coisa com você. Meu coração disparou. Eu sabia que aquela conversa ia mudar tudo. Eu não sei se é certo o que eu tô sentindo. Ele continuou. Eu não sei se é certo falar isso, mas eu não consigo mais fingir que não estou sentindo. Eu não falei nada. Não conseguia. Estava tremendo, esperando ele continuar. Eu acho que estou me apaixonando por você, ele disse. E eu sei que isso é errado. Eu sei que é cedo demais. Eu sei que as pessoas vão falar. Mas eu preciso que você saiba. Respira fundo comigo, porque o que vem agora vai chocar vocês. Eu poderia ter dito que estava chocada. Poderia ter dito que aquilo era uma falta de respeito com a memória da Helena. Poderia ter saído daquela casa naquela mesma noite e nunca mais ter voltado. Mas eu não fiz nada disso. Eu olhei para ele, esse homem que eu tinha aprendido a amar, cuidando da minha irmã, esse homem que chorava escondido para não preocupar os filhos, esse homem que trabalhava sol a sol para sustentar a família, e eu disse, eu também estou me apaixonando por você, João. Pronto. Estava dito. Depois de 8 meses segurando aquilo dentro do peito, estava dito. E sabe o que aconteceu? O mundo não acabou. O teto não desabou. A Helena não apareceu para me assombrar. A vida continuou, só que agora com a verdade posta na mesa. Nós nos beijamos naquela noite. Foi o primeiro beijo da minha vida que realmente significou alguma coisa. Não foi um beijo de paixão descontrolada. Não foi um beijo de romance de filme. Foi um beijo de 2 pessoas que se reconheceram, que se encontraram na dor e decidiram construir algo bom juntas. Mas a partir daquele beijo, nossa vida virou um inferno, porque as pessoas já estavam desconfiadas. E agora, qualquer olhar, qualquer gesto, qualquer sorriso era motivo de fofoca. A Maria está demorando demais para ir embora. Será que ela não está se aproveitando da situação? Tadinho do João, coitado. Nem percebe que ela está se aproveitando da fragilidade dele. Como se fosse possível se aproveitar de alguém cuidando de 3 crianças, lavando roupa, fazendo comida, limpando casa, sem receber nada em troca. Como se fosse possível se aproveitar de alguém segurando a barra de uma família destroçada. Mas eu entendia a fofoca. Entendia porque as pessoas julgavam, porque realmente parecia estranho. A irmã que veio cuidar da irmã doente e ficou depois que ela morreu. O viúvo que não conseguia tocar a vida pra frente. Era o enredo perfeito para uma fofoca de cidade pequena. O que as pessoas não sabiam é que nós dois estávamos apaixonados, mas não estávamos fazendo nada além de tentar ser uma família para aquelas 3 crianças que tinham perdido a mãe. Nós dormíamos em quartos separados. Nós não namorávamos na frente das crianças. Nós não fazíamos nada que pudesse confundir ou magoar elas. Mas o amor estava lá, crescendo cada dia, ficando mais forte, mais verdadeiro, mais impossível de ignorar. Alguém aqui já teve que escolher entre a felicidade e a opinião dos outros? Porque foi isso que eu tive que fazer. Porque depois de 1 ano, o João me pediu em casamento. Não foi um pedido romântico. Foi uma conversa séria, numa tarde de domingo. Depois que as crianças saíram para brincar na rua, Maria, ele disse, eu sei que isso vai causar um escândalo, eu sei que as pessoas vão falar mal da gente, mas eu não consigo mais viver fingindo que você é só a tia que veio ajudar. Você é a mulher que eu amo, a mulher que eu quero do meu lado, a mulher que eu quero que seja mãe dos meus filhos, mãe dos filhos dele, dos filhos da Helena. Vocês conseguem entender o peso dessa responsabilidade? Assumir o lugar da minha própria irmã na vida daquelas crianças? Eu sei que é complicado. Ele continuou. Eu sei que você vai ser julgada. Eu sei que eu também vou ser julgado. Mas eu prefiro ser julgado por amar você do que passar o resto da vida fingindo que não amo.
Eu fiquei em silêncio por um longo tempo, pensando nas crianças, pensando na Helena, pensando no que as pessoas iam dizer, pensando em como seria nossa vida se a gente assumisse esse amor. E então eu pensei em uma coisa, na última frase que a Helena me disse: cuida deles pra mim. Será que cuidar deles não incluía amar o pai deles? Será que cuidar deles não incluía formar uma família de verdade, onde eles pudessem crescer com segurança, com amor, com estabilidade? Eu aceito, eu disse. Eu aceito ser sua esposa, João. Eu aceito ser mãe dessas crianças. Eu aceito enfrentar qualquer julgamento, qualquer fofoca, qualquer coisa que vier, porque eu sei que o que a gente sente é verdadeiro. Nós nos casamos 6 meses depois. Foi um casamento simples, na casa da sogra do João, só com as testemunhas e as crianças. Nada do igreja, nada do festa, nada de convidados. Nós sabíamos que se fizéssemos um casamento grande, a cidade inteira ia virar um inferno de fofoca. Mesmo assim, foi um inferno. As pessoas falavam nas ruas, falavam na igreja, falavam no mercado. A Maria casou com o cunhado. Não deu nem 2 anos e ela já estava na cama que era da irmã. Tadinha da Helena, nem fria na cova e já foi substituída. Substituída. Essa palavra me doía mais que qualquer outra, porque eu nunca tentei substituir a Helena, eu nunca tentei ocupar o lugar dela. Eu apenas tentei ocupar o meu próprio lugar, o lugar que o amor tinha criado para mim, naquela família. As crianças também sofreram. Na escola, os colegas falavam: sua mãe não é sua mãe de verdade. Sua mãe é que era casada com seu pai antes. Sua mãe morreu e seu pai casou com a tia dela. Crianças podem ser cruéis, né, meu bem? Elas não entendem que o amor ele pode tomar formas diferentes, que uma família pode se reconstruir depois de uma perda, que uma pessoa pode amar e ser amada mais de uma vez na vida. Mas eu fui conquistando elas, devagar, com paciência, com amor. Eu nunca tentei apagar a memória da Helena. Pelo contrário, eu sempre falava dela para as crianças. Eu contava histórias de quando ela era pequena, eu mostrava fotos, eu falava como ela era corajosa, como ela era carinhosa, como ela os amava. E eu falava uma coisa que era verdade. Sua mãe me pediu para cuidar de vocês. E é isso que eu tô fazendo. Eu tô cuidando de vocês porque eu amo vocês e porque eu sei que ela também amava. Me conta nos comentários. Você acredita em amor verdadeiro depois dos 40? Porque eu descobri que o amor não tem idade, não tem regras, não tem limite. O amor acontece quando tem que acontecer, com quem tem que acontecer, da forma que tem que acontecer. Eu e João fomos felizes, muito felizes. Nós construímos uma vida bonita juntos, uma família forte, um amor verdadeiro. Nós tivemos mais 2 filhos, que cresceram junto com os filhos da Helena, como se fossem todos irmãos de sangue. Mas eu não vou mentir, foi difícil, muito difícil. Demorou anos para as pessoas pararem de falar. Demorou anos para eu conseguir entrar numa igreja sem sentir os olhares de julgamento. Demorou anos para eu conseguir falar da Helena sem sentir culpa, porque eu sempre me senti culpada. Culpada por estar viva enquanto ela estava morta. Culpada por estar feliz enquanto ela não podia mais ser feliz. Culpada por estar criando os filhos dela, dormindo na cama dela, vivendo a vida que deveria ser dela. Mas sabe o que me salvou da culpa? Os filhos da Helena que cresceram me chamando de mãe, que cresceram sabendo que tinham 2 mães. A mãe que os gerou e a mãe que os criou, que cresceram entendendo que o amor não é uma coisa limitada, que você pode amar mais de uma pessoa, que você pode ser amado por mais de uma pessoa. O mais velho, o Carlos, me disse uma vez, quando já estava homem feito: Mãe Maria, eu sei que você não me gerou, mas você me criou. Você me ensinou a ser homem, você me ensinou a trabalhar, você me ensinou a amar. A minha mãe Helena me deu a vida, mas você me deu o amor. Mãe Maria. Até hoje, aos 45 anos, ele me chama de Mãe Maria. E a Ana, que era a caçula, me apresenta para todo mundo como minha mãe. Não minha madrasta, não a mulher do meu pai, não a tia que me criou. Menha, mi. E o João do meio, que levou o nome do pai. Ele me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Mãe, se a minha mãe Helena tivesse que escolher alguém para cuidar da gente, ela teria escolhido você.
porque ela sabia que você nos amava tanto quanto ela. Vocês acham que é verdade? Vocês acham que a Helena teria escolhido eu para cuidar dos filhos dela? Vocês acham que ela teria aprovado o nosso casamento? Eu acredito que sim, porque eu conhecia minha irmã. Eu sabia que ela era uma mulher generosa, que ela queria o bem das pessoas que amava. Eu sabia que ela preferia ver os filhos dela sendo criados com amor do que sendo criados por um pai sozinho e amargurado. Eu sabia que ela preferia ver o João feliz do que ver ele definhando de tristeza, porque ela amava o João. E quando a gente ama alguém de verdade, a gente quer que essa pessoa seja feliz, mesmo que não seja com a gente. O João morreu há 5 anos. Câncer também. Igual a Helena. Mas ele morreu velho, aos 78 anos, depois de uma vida cheia, uma vida feliz, uma vida vivida ao lado de quem ele amava. Eu cuidei dele até o último dia, igual eu cuidei da Helena. Eu segurei a mão dele quando ele se foi, igual eu segurei a mão dela. E sabe qual foi a última coisa que ele me disse? Obrigado, Maria, obrigado por ter me dado uma vida inteira de amor. Uma vida inteira de amor. 40 anos de casamento, 5 filhos criados juntos, netos, bisnetos, uma família grande e unida. Tudo porque 2 pessoas decidiram que o amor era mais importante que o julgamento dos outros. Deixa um coração se você sentiu o que eu senti ouvindo essa história, porque eu sei que muita gente aqui já passou por alguma coisa parecida, muita gente já teve que escolher entre seguir o coração e seguir as regras. Muita gente já foi julgada por amar alguém que não deveria amar. Hoje, aos 75 anos, eu posso dizer uma coisa: eu não me arrependo de nada. Eu não me arrependo de ter amado o João. Eu não me arrependo de ter casado com ele. Eu não me arrependo de ter criado os filhos da Helena como se fossem meus, porque o amor é a única coisa que importa nesta vida. O amor é a única coisa que a gente leva quando parte. O amor é a única coisa que faz tudo valer a pena. As pessoas que me julgaram, onde estão hoje? Muitas já morreram. Outras estão vivendo vidas vazias, amarguradas, cheias de mágoas e rancores. Mas eu tô aqui, aos 75 anos, cercada de filhos, netos, bisnetos, todos me amando, todos me respeitando, todos sabendo que eu fui uma mãe, uma avó, uma bisavó que amou sem limites. Porque eu aprendi uma coisa: o amor não segue regras. O amor não pergunta se é certo ou errado. O amor não pede permissão. O amor acontece, e quando acontece a gente tem 2 escolhas: aceitar ou negar. Eu escolhi aceitar. Eu escolhi amar, e foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Vocês que estão me ouvindo, vocês que talvez estejam passando por alguma coisa parecida, vocês que estão sendo julgados por alguma escolha que fizeram, eu quero dizer uma coisa: sigam o coração de vocês. Não deixem o medo, não deixem o julgamento, não deixem as convenções sociais impedirem vocês de serem felizes. A vida é curta demais pra gente viver de acordo com as expectativas dos outros. A vida é curta demais pra gente negar o amor quando ele bate na nossa porta. Eu amei o João por 40 anos. Eu criei 5 filhos com ele. Eu construí uma família bonita, uma vida bonita, um amor bonito. E tudo isso começou com uma escolha. A escolha de seguir o coração, de aceitar o amor, de construir uma família, mesmo quando todo mundo dizia que era errado. E sabe o que mais? Os filhos da Helena, que hoje são adultos, eles me agradecem. Eles falam que se não fosse por mim, eles não teriam tido a família que tiveram. Eles falam que eu salvei a vida deles, que eu dei para eles o que a mãe deles não pode dar, uma infância feliz depois da tragédia. Porque é isso que o amor faz, meu bem. O amor salva, o amor cura, o amor reconstrói o que parecia perdido para sempre. A Ana, que hoje tem 43 anos, ela me disse uma coisa no meu último aniversário que me emocionou tanto que eu chorei na frente de todo mundo. Ela disse: Mãe Maria, eu sei que você não me gerou, mas você me fez nascer de novo. Você me ensinou que a vida continua, mesmo depois da dor mais profunda, nascer do novo. Vocês conseguem entender o que isso significa? Ensinar uma criança que perdeu a mãe aos 6 anos que a vida pode ser bonita de novo? Que o amor pode vir de formas diferentes? Que uma família pode se reinventar e continuar
sendo família, porque é isso que nós fizemos, eu e o João. Nós reinventamos aquela família. Nós pegamos os pedaços que a morte da Helena tinha deixado e construímos algo novo, algo forte, algo bonito. E não foi fácil, gente. Não foi nada fácil. Teve dias que eu questionava se estava fazendo a coisa certa. Teve dias que eu olhava para as crianças e pensava: será que elas não preferiam ter um pai solteiro do que uma madrasta que todo mundo julga? Mas aí eu via o João chegando do trabalho e sorrindo quando me via na cozinha. Eu via ele brincando com as crianças, rindo, sendo feliz de novo. Eu via as crianças correndo para mim quando se machucavam, me chamando para ajudar com a lição, me contando os segredos delas. E eu, entende? Nós estávamos construindo algo que era maior que o julgamento dos outros. Nós estávamos construindo uma família de verdade. Vocês sabem o que é uma família de verdade? Não é aquela que nasce pronta, com pai, mãe e filhos todos do mesmo sangue. Família de verdade é aquela que se escolhe todos os dias. É aquela onde o amor é mais forte que as dificuldades. É aquela onde cada pessoa se sente protegida, amada, respeitada. E foi isso que nós tivemos. Uma família de verdade. Uma família que se escolheu, que se construiu, que se fortaleceu a cada dia que passava. Mas eu quero contar uma coisa para vocês que ainda não contei. Uma coisa que aconteceu 10 anos depois que eu e o João nos casamos. Uma coisa que mudou tudo para mim. Eu estava grávida do meu segundo filho com o João, já tinha 45 anos, e foi uma gravidez difícil. Eu fiquei de repouso, e quem cuidou de mim foi a Ana, que já tinha 16 anos na época. Um dia, eu estava deitada na cama, e ela veio sentar do meu lado. Ela segurou minha mão e disse: "Mãe Maria, eu preciso falar uma coisa com você." Eu achei que ela ia me contar algum problema de adolescente, namoro, escola, essas coisas, mas não. Ela olhou bem nos meus olhos e disse: "Eu lembro da minha mãe Helena. Eu lembro do cheiro dela, do jeito que ela cantava para mim dormir, do jeito que ela fazia mingau. Eu lembro dela doente, muito doente. E eu lembro de você cuidando dela." Eu fiquei quieta, esperando ela continuar. "E eu lembro do dia que ela morreu. Eu lembro de você chorando. Eu lembro do meu pai chorando. Eu lembro da casa triste. Mas eu também lembro de você ficando. Eu lembro de você não indo embora quando todo mundo esperava que você fosse." As lágrimas começaram a escorrer no meu rosto. "Eu lembro de você fazendo o mingau do jeito que ela fazia. Eu lembro de você cantando as mesmas músicas. Eu lembro de você secando minhas lágrimas quando eu chorava com saudade. E eu lembro de você me ensinando que era normal sentir saudade, que era normal chorar, que era normal amar duas mães ao mesmo tempo." Ela parou, limpou uma lágrima que tinha escorrido e continuou: "Mãe Maria, eu nunca te disse isso, mas eu sei que você escolheu ficar por nossa causa. Eu sei que você podia ter ido embora e construído uma vida sua, mas você ficou e construiu uma vida com a gente." Eu não conseguia falar, estava soluçando, e eu quero que você saiba que eu nunca senti que você estava ocupando o lugar da minha mãe Helena. Eu sempre senti que você estava ocupando o seu próprio lugar. O lugar da mãe Maria, o lugar da mulher que me criou, que me ensinou a ser mulher, que me ensinou a amar. Gente, eu chorei tanto naquele dia que o João ficou preocupado. Ele achava que eu estava passando mal por causa da gravidez. Mas eu estava chorando de alívio, chorando de gratidão, chorando de alegria, porque eu tinha passado 10 anos me perguntando se eu estava fazendo a coisa certa. 10 anos me perguntando se as crianças me aceitavam de verdade. 10 anos me perguntando se eu não estava sendo egoísta, se eu não estava me aproveitando da situação. E naquele dia, há 45 anos, eu finalmente entendi. Eu não estava ocupando o lugar de ninguém. Eu estava ocupando o meu próprio lugar. O lugar que o amor tinha criado para mim naquela família. Vocês que estão me ouvindo, vocês que talvez estejam vivendo alguma situação complicada, algum amor que as pessoas julgam como errado, eu quero dizer uma coisa: não deixem os outros definirem o que é certo ou errado na vida de vocês. Só vocês sabem o que sentem. Só vocês sabem o que é melhor para vocês. Só vocês sabem se o que estão vivendo é verdadeiro ou não. Eu poderia ter saído daquela casa
depois do enterro da Helena. Eu poderia ter voltado pro sítio, cuidado da minha mãe, vivido uma vida quietinha, sem complicações, sem julgamentos, mas eu não teria tido uma vida. Eu teria tido uma existência. Porque vida de verdade é aquela que a gente vive com intensidade, com amor, com coragem de ser quem a gente é. E eu sou uma mulher que ama. Eu sou uma mulher que não tem medo de amar. Eu sou uma mulher que acredita que o amor pode curar qualquer ferida, pode construir qualquer ponte, pode vencer qualquer preconceito. Hoje, aos 75 anos, eu tenho 5 filhos. Trouxe da Helena, que me chamam de mãe há 40 anos, e 2 meus com o João. Eu tenho 15 netos, eu tenho 7 bisnetos, eu tenho uma família enorme, barulhenta, carinhosa, unida. E sabe o que mais? Todas as pessoas que me julgaram no passado, todas as pessoas que falaram mal de mim, todas as pessoas que disseram que eu era uma aproveitadora, uma sem vergonha, uma mulher sem caráter, hoje elas me respeitam, porque a vida mostrou quem eu realmente sou. A vida mostrou que eu não estava mentindo quando dizia que amava aquelas crianças. A vida mostrou que eu não estava fingindo quando dizia que amava o João. A vida mostrou que o que eu sentia era verdadeiro. E vocês sabem como eu sei disso? Porque essas mesmas pessoas que me julgaram, hoje elas vêm me procurar quando estão passando por problemas. Elas vêm me pedir conselho. Elas vêm me pedir ajuda. A dona Sebastiana, que foi uma das que mais falou mal de mim, ela veio me procurar quando o filho dela se viciou em drogas. Ela disse: Maria, eu sei que você já passou por muita coisa difícil. Me ajuda a salvar meu filho. O compadre Antônio, que dizia que eu era uma mulher sem vergonha, ele veio me procurar quando a esposa dele ficou doente. Ele disse: Maria, você que cuidou da Helena, você que sabe como é, me ensina como cuidar da minha mulher. E eu ajudei. Eu ajudei todos eles, porque eu aprendi que guardar mágoa é o mesmo que tomar veneno esperando que o outro morra. Eu aprendi que perdoar não é esquecer, é escolher não deixar o passado envenenar o presente. Mas vocês querem saber a verdade? Eu não precisava do reconhecimento deles. Eu não precisava da aprovação deles. Eu não precisava que eles admitissem que estavam errados, porque eu já tinha tudo o que precisava. Eu tinha o amor da minha família, eu tinha a certeza de que fiz a coisa certa. Eu tinha a paz de quem viveu a vida com autenticidade. E é isso que eu quero deixar para vocês. Não vivam a vida de vocês esperando a aprovação dos outros. Não tomem as decisões de vocês baseadas no que os outros vão pensar. Não deixem o medo do julgamento impedir vocês de serem felizes. Porque, no final das contas, vocês vão ter que prestar contas da vida de vocês para vocês mesmos. Vocês vão ter que olhar no espelho e saber se foram fiéis ao que acreditavam. Vocês vão ter que deitar na cama todas as noites, sabendo se foram corajosos o suficiente para viver a vida que queriam viver. Eu posso deitar na minha cama todas as noites, sabendo que fui corajosa, sabendo que amei sem medo, sabendo que construí uma família linda, uma vida linda, ama Amor lindo. E quando chegar a minha hora de partir, eu vou partir em paz, porque eu sei que deixei um legado de amor. Eu sei que ensinei para os meus filhos, netos e bisnetos, que o amor é a coisa mais importante da vida, que o amor não segue regras, que o amor não pede permissão, que o amor acontece quando tem que acontecer e quando acontece. A gente tem que ter coragem de viver esse amor. Não importa o que os outros pensem. Meu bem, se você chegou até aqui, se você ouviu toda essa história, eu tenho uma coisa para te pedir. Não importa qual seja a sua situação, não importa o que você esteja passando, não importa o que os outros estejam falando sobre você, seja corajoso, seja corajoso para amar, seja corajoso para viver, seja corajoso para ser quem você é. Porque a vida é muito curta para ser vivida com medo. A vida é muito preciosa para ser desperdiçada com arrependimentos. Eu poderia ter me arrependido de ter me casado com o João. Eu poderia ter me arrependido de ter criado os filhos da Helena. Eu poderia ter me arrependido
de ter enfrentado o julgamento da sociedade. Mas eu não me arrependo de nada, porque tudo o que eu vivi, tudo o que eu passei, tudo que eu enfrentei, me trouxe até aqui. Me trouxe até essa família linda, essa vida plena, esse amor verdadeiro. E se eu tivesse que viver tudo de novo, eu faria exatamente as mesmas escolhas. Porque foram as escolhas certas, foram as escolhas do coração. Então, meu querido, minha querida, você que está aí do outro lado me ouvindo, eu quero que você lembre do que eu disse. Eu quero que você tenha coragem. Eu quero que você viva a sua vida com intensidade, com amor, com autenticidade. Porque quando você fizer isso, quando você for fiel ao seu coração, você vai descobrir que a vida é muito mais bonita do que você imaginava. Você vai descobrir que o amor é muito mais forte do que qualquer preconceito. Você vai descobrir que a felicidade é possível, mesmo quando todo mundo diz que não é. E se alguém vier te julgar, se alguém vier te criticar, se alguém vier te dizer que você está errado, você olha para essa pessoa e diz: você pode não entender, mas eu sei o que estou fazendo. Eu sei o que sinto, eu sei o que é certo para mim, porque só você sabe o que é certo para você. Só você sabe o que faz você feliz. Só você sabe o que vale a pena na sua vida. Eu soube desde o primeiro dia que casei com o João que eu estava fazendo a coisa certa. Eu soube desde o primeiro dia que abracei os filhos da Helena que eu estava no lugar certo. Eu soube desde o primeiro dia que enfrentei o julgamento dos outros que eu estava sendo fiel ao meu coração. E essa certeza me carregou por todos esses anos. Essa certeza me deu forças para enfrentar qualquer tempestade. Essa certeza me fez a mulher que eu sou hoje. Uma mulher de 75 anos, cercada de amor, cercada de família, cercada de pessoas que me respeitam e me admiram. Uma mulher que pode olhar para trás e saber que viveu uma vida inteira. Uma vida verdadeira. Uma vida que valeu a pena. Obrigada por me ouvir até aqui. Obrigada por me dar a oportunidade de contar a minha história. Obrigada por não me julgar, por tentar entender, por abrir o coração para escutar. E lembrem-se, vocês também têm uma história para contar. Vocês também têm uma vida para viver. Vocês também têm um coração para seguir. Não deixem essa oportunidade passar. Não deixem o medo vencer. Não deixem o julgamento dos outros impedir vocês de serem felizes. Porque a vida é agora. O amor é agora. A felicidade é agora, e vocês merecem tudo isso. Vocês merecem uma vida plena, um amor verdadeiro, uma felicidade genuína. Então vão lá, vivam, amem, sejam corajosos, porque eu garanto uma coisa: quando vocês fizerem isso, quando vocês seguirem o coração de vocês, vocês vão descobrir que a vida é muito mais bonita do que vocês imaginavam. E um dia, quando vocês estiverem velhinhos como eu, vocês vão olhar para trás e agradecer por terem tido coragem. Vocês vão agradecer por terem vivido a vida que queriam viver. Vocês vão agradecer por terem sido fiéis ao amor. Porque no final das contas, é isso que importa. Ter vivido com amor. Ter amado e sido amado. Ter construído algo bonito, algo verdadeiro, algo que valeu a pena. Que Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham coragem para viver as suas histórias, que vocês tenham força para enfrentar os seus desafios, que vocês tenham sabedoria para fazer as escolhas certas e que vocês tenham muito, muito amor nas suas vidas. Porque é o amor que faz tudo valer a pena. Um beijo no coração de cada um de vocês. Com carinho, Maria Aparecida menos aos 75 anos, uma mulher que amou sem medo,